Gravando. Bom dia, reunião do grupo Lococonfa, do dia 24 de junho de 2022. Hoje, dando sequência às nossas apresentações de artigo, nós temos o colega André, que vai apresentar um artigo sobre marcha em idosos e Parkinson. Mas, antes disso, eu passo a palavra para o professor Leonardo para os informes da semana. Muito bem. Obrigado, Dai, pelo tempo. Saudações para todo mundo. Espero que a semana tenha sido boa para vocês. Por aqui foi bem puxada, né? Fiz uma espécie de umas férias ali no metade da semana passada, né? Mas também trabalhei bastante. Queria comentar com vocês que visitei Portugal, né? Porto, visitei a Faculdade de Desporto, que tem muita história com a educação física da URGS, né? É uma colaboração muito antiga, assim, muito próxima. Então, quem estudou na URGS geralmente sabe de colegas que convivem com Porto, que tem colaboração com Porto. Então, foi muito legal eu ter finalmente conhecido lá por dentro, assim, com os colegas. Eu já tinha visitado uma vez, sem avisar ninguém, então só vi as instalações, e dessa vez vi os colegas. Mas, resumindo, foi um encontro muito legal. Lá há um grupo de pesquisa que é de referência internacional na biomecânica e na fisiologia da natação, né? É uma linha que hoje o professor Flávio Castro coordena aqui na URGS, né? E tem muita colaboração. Então, inclusive, o pesquisador que estava me ciceroneando, me recebendo, era o professor Rodrigo Zaca, que é um aluno nosso, né? É um egresso nosso do pós-graduação, que hoje já tem um cargo de investigador lá, com uma carreira internacional bem impactante, assim, bem legal. Inclusive, eu convido o pessoal a procurar Zaca com 2 Cs. É muito legal de ver, assim, uma trajetória bem legal nessa área do desempenho, natação e tal, né? E tive também a casualidade de eu ter ajudado, inclusive, a organizar uma visita de um colega do Uruguai, né, que eu tenho falado também durante as reuniões, que a gente colabora lá com Montevidéu há muitos anos, e tem um deles que se tornou doutor faz pouco, um amigo ali, um pesquisador de lá, que é o doutor Dario Santos, né, e ele estava exatamente num dos dias que eu estava, né, e ele vai ficar agora umas 3 semanas colaborando, mostrando também o equipamento deles, o Dynabang, que está com a gente também, que é um sensor de força atrelado a um sensor inercial, né, onde faz medidas ali neuromusculares bem legais. E eles estão por lá também. O professor Franco Simini está chegando, ele estava em Tóquio, num evento mundial, agora vai ter um outro evento mundial no Uruguai, inclusive a gente estava conversando sobre isso, nós vamos participar na organização, daqui uns 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, é um congresso mundial de análise 3D do movimento, digamos assim. Então, para a linha ali que o Lucas vem desenvolvendo com o André, e bom, e para todos nós sempre temos alguma coisa como a gente usa no mínimo como uma técnica de base e às vezes até como um fim mesmo em si, que é essa análise de movimento, né? É muito legal saber que vai ter esse evento também em Montevidéu e a gente tem que estar se preparando já para isso, porque nós vamos estar, inclusive, ajudando na organização. Então, foi uma conversa muito legal. Conversamos sobre até projetos em conjunto, Porto Alegre e Montevidéu, e foi muito rico. Além disso, essa semana fechamos também um acordo de uma doutoranda aqui de Pavia, que vai assumir o projeto da caminhada nórdica para pessoas com esclerose múltipla. Então, tudo aquilo que a gente se preparou para bolsas, para a Elren, para vários colegas, né, o André também, para vir aqui para a Europa, a gente já vai ter um encaminhamento de base, nós vamos já estar organizando isso e ainda nesse primeiro semestre nós vamos ter até o final do ano, nós vamos ter ainda já um primeiro ensaio clínico, né, com esse estudo. Então, as coisas vão estar acontecendo e eu vou estar colocando o grupo também em colaboração aqui com a doutoranda, que é a Júlia Liberali, e junto com o professor Roberto Bergamaschi, que é um neurologista, né? Ele é o diretor científico do Mondino, que é o nome do hospital aqui grande, o Instituto Nacional de Neurologia, né? Ele é o diretor científico e é o nosso parceiro já de algum tempo. E é um pesquisador com um índice H de mais de 50, para vocês terem ideia. Assim, um cara, uma referência internacional que está interessado em entrar com exercício e nós vamos fazer a colaboração. Então, tem algumas coisas saindo aí, até onde eu lembro. E por aqui tá vindo tempestade, que é uma coisa que vem de vez em quando. Finalmente vem, porque estava muito quente. Bom, falando de coisas da pesquisa, acho que é isso. Estamos a 1000 aí com um monte de projeto, mas eu queria só assinalar do que eu lembro. Assim, daqui uma hora e meia, mais ou menos, estou entrando na palestra lá. Hoje nós temos a palestra
no evento da Marcha Nórdica do Uruguai, da Argentina. É a terceira edição que a gente vai participar, já é uma referência, nós somos uma visão mais científica dessa caminhada nórdica, num evento que tem participado a Espanha, tem participado países da Europa mesmo, em geral. Agora nós conseguimos colocar um colega nosso que colabora conosco aqui da Itália, que está trabalhando na Suíça. Os colegas da Itália estão atentos também ao evento, vão participar. É muito legal ver essa interação acontecendo e nós como uma referência. A Nath lá pela Argentina vai estar participando também, a gente vem participando há anos, a Diana pela Colômbia vem participando, a gente vem se revezando e sempre marcando lugar nesse evento, que tem uma divulgação muito forte sobre a Marcha Nórdica, né? Então eu convido a todos para participar, para dar o apoio nosso lá, Locomotion, para esse evento, que é uma entrada ali que a gente batalhou há vários anos e tem dado uma repercussão muito legal sobre as coisas que a gente faz. Acho que é isso, gente. Passo a palavra para Daiane. Obrigado, Dai. Obrigada, professor. Então, passo a palavra, então, para o André, para que ele possa fazer a sua apresentação. Muito bem, obrigado, Daiane. Bom dia a todos. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Tá. Conseguem ver o modo de apresentação aí? Tudo certo? Tá. Então, só... Bom, então, muito bem. Então, meu nome é André Vanisque Melo. Hoje eu vou apresentar, então, um artigo de Platinic e colaboradores, uma nova medida para quantificar a coordenação bilateral da marcha humana, os efeitos do envelhecimento e da doença de Parkinson. Um artigo de 2017, então. Então, na introdução, os autores trazem que a caminhada humana, de maneira bípede, ela é constituída, ela se realiza de forma simétrica entre um hemicorpo com o outro, e durante esse movimento, durante essa caminhada, há uma ativação em antifase dos membros inferiores. Então, eles se movimentam, eles se deslocam no espaço em períodos de antifase um em relação ao outro. Alguns autores verificaram ali, nessa revisão de Edson em 2002, verificaram em alguns estudos em que os sujeitos caminhavam sobre duas esteiras com motores separados. Então, um membro inferior estava numa esteira e o outro membro inferior estava em outra esteira, e cada esteira se movimentava em velocidades diferentes. Então, eles aplicaram esse experimento para verificar a capacidade de coordenação entre os membros inferiores dos sujeitos. E perceberam, então, que indivíduos mais jovens apresentavam uma melhor capacidade de coordenar os membros inferiores nessa condição distinta de diferentes velocidades entre um membro com o outro. Então, durante a caminhada, há uma coordenação intramembro determinada por meio de mecanismos neurais a partir dos centros dos geradores de padrão central, que são esses núcleos neurais, esses agrupamentos de neurônios presentes na medula espinal, que vão coordenar principalmente essa ativação entre os músculos flexores e extensores de um membro inferior. Então, eu vou ter um CPG, um gerador de padrão central para um membro inferior e um para outro membro inferior. Então, fica então a dúvida, o questionamento de como é que esses centros unilaterais vão se relacionar, vão se coordenar durante um movimento bilateral simétrico, como é a caminhada. Então, durante a caminhada, a gente vai ter essa coordenação intermembros, então, entre o membro inferior esquerdo e o membro inferior direito, que vão se comportar, né, dessa maneira durante o ciclo de passada em antifase bilateral. Então, enquanto um membro está na sua fase de balanço, o outro membro está na sua fase de suporte. E no outro período da marcha, então, o membro que estava na fase de balanço fica na fase de suporte e o membro que estava na fase de suporte realiza a fase de balanço. Bom, então, com relação ao envelhecimento, o que se percebe que a literatura traz que, com o processo do envelhecimento,
há uma deteriorização de algumas características espaço-temporais da caminhada. Então, se verifica uma redução da velocidade confortável, da velocidade autoselecionada de caminhada, uma redução do comprimento de passe, do comprimento de passada, que vão estar muito relacionadas tanto com os déficits da função musculoesquelética e também com alterações centrais, alterações de sistema nervoso central. E a doença de Parkinson, adicionada a essa questão do envelhecimento, então a gente vai ter a doença de Parkinson caracterizada por essas disfunções neurais, principalmente em gânglios da base. Então, a doença de Parkinson, esse acometimento neuromuscular associado com o envelhecimento, então ele vai agravar ainda mais essas alterações da baixa, influenciando tanto no controle do comprimento de passada, da frequência de passada, e nesses estudos, então, nesse modelo experimental, em que os sujeitos caminhavam em 2 esteiras, com o pé em cada esteira, se verificou um maior impacto nessa coordenação bilateral intermembros nas pessoas com doença de Parkinson, mas então fica o questionamento, fica a dúvida de como que esses sujeitos se comportam, como que é a coordenação de membros inferiores de pessoas com Parkinson durante a caminhada no plano, durante a caminhada num terreno plano constante. Então, o objetivo desse estudo foi desenvolver uma medida, desenvolver um parâmetro para quantificar a coordenação bilateral durante a caminhada humana. Então, o objetivo do estudo foi desenvolver esse parâmetro, essa medida que auxiliasse na compreensão de como funciona a coordenação bilateral durante a caminhada. E, para isso, então, os autores incluíram dados de consistência e acurácia da coordenação entre os passos do pé esquerdo e do pé direito. Então, as hipóteses dos autores eram 2. A primeira, que com o envelhecimento, com o avançar da idade, então, há uma piora da coordenação bilateral durante a caminhada, e, em segundo, que a doença de Parkinson, além de piorar, ela piora ainda mais a coordenação bilateral durante a caminhada. Então, eu vou ter primeiro uma questão do envelhecimento e depois a doença de Parkinson vai piorar ainda mais essa coordenação bilateral. Bom, com relação aos métodos, então, a amostra foi constituída por 3 grupos. Um grupo de jovens, então, de 15 jovens de idade média de 26 anos, composto por 8 mulheres. Um segundo grupo, então, de 14 idosos sem Parkinson, com média de idade de 69 anos, e um terceiro grupo de 21 idosos com Parkinson, com média de idade de 71 anos. Então, a gente tem um grupo de jovens, um grupo de idosos sem Parkinson e um grupo de idosos com Parkinson. Então, para ver essa questão tanto do envelhecimento e do Parkinson. Especificamente, então, os critérios de seleção dos participantes com Parkinson, então, eles deveriam obedecer alguns critérios mais detalhados, como, por exemplo, o estadiamento da doença determinado pelo Royen-Arp deveria estar entre os valores de 2 a 3, ali da escala, que vai de 1 a 5, então, ou seja, de acordo com a escala, eles deveriam ter um envolvimento bilateral, então, eles deveriam ter um impacto de controle motor bilateral, em decorrência da doença de Parkinson, porém, num grau de leve a moderado. Ainda os participantes com Parkinson deveriam tomar medicação antiparkinsoniana, eles deveriam ser capazes de caminhar de maneira independente, não apresentar demência, mensurada, determinada a partir do questionário de Mini-Mental, não ter flutuação de resposta motora e também não ter o freeze na marcha, então não ter o congelamento durante a caminhada. Bom, então, com relação à coleta de dados, como é que foi realizado? Então, os pesquisadores pediram para os participantes caminharem em velocidade confortável durante 2 minutos num corredor de 25 metros de comprimento por 2 metros de largura. Então, os sujeitos ficavam caminhando durante 2 minutos e voltando nesse trajeto de 25 metros. Para a coleta de dados, então, foram colocadas palmilhas na sola dos sapatos, na sola do pé, com sensores de força. Então, essa palmilha registrava a forte reação do solo, vertical, e a partir desse sinal de forte reação do solo, então, os pesquisadores conseguiram determinar os tempos de
os eventos, né, de contato com o solo e despregue do solo dos dois pés. Então, essas palmilhas estavam tanto no pé direito quanto no pé esquerdo. Bom, então, com esses dados em mão, então, os pesquisadores determinaram as variáveis dependentes de velocidade de caminhada. Então, eles pegavam o tempo com o cronômetro durante a caminhada nos 8 metros centrais desse corredor, de 25 metros. Então, eles pegavam esse trecho de 8 metros e cronometravam o tempo que os participantes levavam para caminhar esses 8 metros do corredor. Então, eles determinaram a velocidade. O tempo de passada, então, em segundos, eles determinaram a partir do sinal da palmilha, a partir do sinal da fortificação do solo. E o comprimento de passada, então, eles calcularam pelo produto entre a velocidade e o tempo de passada. Então, essas são as 3 variáveis espaço-temporais. Então, agora a gente vai falar sobre as outras variáveis que os pesquisadores avaliaram, que são de assimetria de marcha e as variáveis de coordenação de caminhada. Então, com relação à assimetria de marcha, eles calcularam a simetria de marcha, consideraram a simetria de marcha por meio dessa equação aqui. 100 vezes o módulo do logaritmo natural da divisão entre o tempo de balanço de uma perna pelo tempo de balanço da outra perna. Tá, o que isso aqui significa? Então, a gente tem aqui, deixa eu pegar um apontador. A gente tem aqui esse primeiro valor, o SSWT, é o tempo de balanço da perna com o menor tempo de balanço. Então, eles verificavam qual perna tinha o maior tempo de balanço e qual perna tinha o menor tempo de balanço. Então, a perna com menor tempo de balanço ficava no numerador e a perna com maior tempo de balanço ficava no denominador. Eles faziam essa divisão, pegavam o logaritmo natural, o módulo e multiplicavam por 100. Então, aqui eu plotei um gráfico aqui só para visualizar o que significa essa relação, o que significa essa equação. Então, aqui seria, na figura da esquerda aqui, a gente tem no eixo horizontal essa parte direita da equação aqui, né, o logaritmo natural desse tempo de balanço menor pelo tempo de balanço maior. Então, de 0 a 1, eu fiz uma relação de 0 a 1, porque maior que 1, então, significa que o numerador é maior que o denominador, então a perna já tem um balanço maior, então ela já não ficaria no numerador, então não existe valores maiores que 1 nessa relação. Porque se esse aqui é maior que o denominador, então ele cai para o denominador, né? Então inverte a relação. Então, de 0 a 1, e a gente teria esses valores de assimetria de marcha, aqui, indo até 400%. Mas depois, vendo os dados, a gente vê que os valores ficavam bem perto de 1, então a gente vai ter valores de assimetria de até ali de 0 a 10%. Então, é só essa curva aqui não aparece no gráfico nem nada, é só uma maneira da gente visualizar o que representa essa relação entre esse logaritmo do lado direito com essa assimetria de marcha. Então, quanto mais próximo um valor do outro, quanto mais próximo o tempo de balanço de uma perna com a outra, menor a assimetria de marcha. Certo. Então, com relação à coordenação da caminhada, o que os autores fizeram? Eles pegaram o tempo de passada. Então, aqui a gente tem um ciclo de passada completo. Então, aqui a perna direita, aqui, né, no caso, iniciando o ciclo de passada. Então, ela toca o pé no chão, faz a fase de contato, faz o despegue, faz a fase de balanço e toca novamente no solo. Então, tem aqui um ciclo de passada da perna direita. Então, os autores consideraram esse ciclo de passada de uma perna total como 360 graus. Então, eu tenho 360 graus, um ciclo inteiro de um ciclo de passada. Mas o que eles verificaram para avaliar a coordenação? Eles pegavam o tempo de contato, o evento do toque no solo de uma perna, até o toque no solo da perna contralateral. Então, um ciclo de passe, representado aqui por φ, pela letra grega φ. Então, eu tenho o tempo da LI, da perna long, eles chamam, eu sempre vou considerar como a perna com maior ciclo de balanço. Long,
longa, né, o ciclo de balanço maior, e S de short, de um ciclo de balanço menor. Mas o que eles vão fazer, então? Esse φ vai ser o tempo de passo em relação a esses 360 graus. Então, o φ vai ser uma unidade em graus em relação ao 360. Então, sempre vai ser 360, o ciclo de passada total, e o φ vai ser o tempo do passo em relação ao tempo de passada completo. Aqui, eu montei uma breve figurinha para a gente visualizar um pouquinho melhor o que está acontecendo. Tá. Então, vamos lá. Aqui, na parte da esquerda, a gente tem uma figura que a gente está usual, mais acostumado a ver. Né? Então, eu tenho aqui seria, né, uma imagem cinemática, digamos assim, da perna esquerda e da perna direita. Então, eu tenho o solo aqui, essa linha preta, o solo. Aqui eu tenho o quadradinho do tempo correndo. E aqui, então, eu tenho a perna esquerda fazendo a fase de suporte, a perna direita a fase de balanço. Depois eu alterno. A perna direita vai para a fase de suporte e a perna esquerda vai para a fase de balanço. Então, aqui na esquerda é só para a gente visualizar o que está acontecendo né, cinematicamente no ciclo de passada. Aqui na direita, então, eu tenho esse gráfico polar para nos dar essa ideia do que isso representa esses 360 graus. Então, o que isso significa? Vamos lá. Eu tenho, então, verde, perna direita, vermelho, perna esquerda. Então, aqui eu estou considerando que a perna esquerda é a que inicia o ciclo. Então, a perna esquerda é minha long swing, né? A perna esquerda é a perna que começa o meu ciclo de passada. Então, aqui o 0 graus é o início, então, o início do meu ciclo. Então, em 0 graus eu vou ter o toque do calcânio na minha perna esquerda. Aqui você vê que tem um trecho que elas estão mais próximo, né, com raio menor, e um trecho com raio maior. Por que eu fiz isso? Só para demonstrar a fase de contato e fase de balanço, só para diferenciar. Então, quando a curva vermelha ou verde está mais pertinho do centro aqui, do miolo, ela está na fase de contato. Quando ela está mais afastada, ela está na fase de balanço. Então, eu vou ter um toque do calcânio da perna esquerda e a perna direita vai subir, vai fazer toda a fase de balanço. E lá no 180, ela toca de volta no solo e volta lá para dentro. Então, perna direita faz a fase de balanço, está lá no ar e toca no solo. E depois a perna esquerda faz uma fase de balanço e no 0 ela toca no solo novamente e eu reinicio um outro ciclo. Então, esse seria o caso perfeitamente simétrico. Então, seria um caso de um fio de 180 graus. Ou seja, que enquanto a perna esquerda toca no solo no 0 graus, a perna direita toca no solo lá no 180. Certo? Então, aqui seria um exemplo de um φ não perfeito, né? de um ciclo de marcha não simétrico. Então, um φ de 160 graus aqui. Então, é a mesma figura, são os mesmos parâmetros, só agora adaptado para um φ assimétrico. Então, eu vou ver aqui a perna direita verde, verde vai ter uma fase de balanço, mas ela toca no solo antes do 180, aqui não seria no 160. Então, eu vou ter uma assimetria dessa fase de balanço entre uma perna e outra. Então, aqui só para a gente visualizar a estática aqui, o que aconteceu. Então, aqui com o fit de 180 graus, eu vou ter esse toque da perna direita no 180, e no 160 graus eu vou ter antes ali, né? Então, essa vai estar mais curta aqui, né? Essa minha fase de balanço da perna direita. Então, isso tudo é só para a gente visualizar, para relacionar. Normalmente a gente está mais acostumado em ver padrão linear, né? Padrão de 0 a 100% da marcha, ou de 1, 2 segundos, só para mostrar o que é só uma conversão de unidades de tempo linear para tempo angular. Bom, então, a partir daí, então, com esse valor de φ, os autores calcularam o φ, então essa fase da marcha, essa fase
essa fase da marcha, então o percentual em graus, o valor em graus que essa marcha estava do ciclo de passo em relação ao ciclo de passada. E a partir daí, então, o que eles calcularam? Eles calculavam o φ absoluto. Então a nossa meta, é que seja 180 graus. Então, 180 graus seria o simétrico. Então, eles calculavam quanto cada φ estava afastado do 180. Então, o valor do φ da passada, do ciclo, menos 180, o valor absoluto. Então, para ver o quanto afastado de 180 estava esse valor. Então, aqui eu teria a minha acurácia, né? A minha acurácia da minha coordenação. Eles calcularam também o coeficiente de variação. Então, para verificar a consistência, a consistência desse meu sistema, então, eles pegavam o coeficiente de variação do meu φ, desse φ. Então, eles tinham a acurácia calculada pelo valor absoluto do φ, pela diferença absoluta do φ, e a consistência pelo coeficiente de variação do φ. A partir desses dois valores, eles calculavam o PCI, então o índice de coordenação de fase. Então, que esse é o filé mignon do artigo. Então, esse que é a variável, a medida que eles querem propor aqui nesse estudo. Então, que é uma medida em percentual calculada a partir da soma do coeficiente de variação com um ajuste ali para percentual do φ absoluto. Então, eu vou ter o componente de consistência e o componente de acurácia formando, né, resultando nesse meu índice de coordenação de fase. Então, só como resumo aqui, em palavras, né, então, as variáveis de coordenação do estudo, então, eles têm o φ, que é a relação de fase entre um membro inferior e o outro, o φ absoluto, que vai mostrar a acurácia, o coeficiente de variação do φ, que vai representar a consistência desse sistema, e o PCI, então, que vai indicar a coordenação bilateral total do sistema. Então, aqui, só aquela figurinha clássica das aulas de estatística, então, mostrando a diferença que a acurácia, a gente vai acertar o alvo, né, o centro do alvo, vai atingir nosso objetivo, e a consistência vai estar mais relacionada com que os nossos tiros, né, nossos ataques estejam mais próximos um do outro, mas não necessariamente que vão estar no centro do alvo. Né? Então, um sistema perfeito ele seria tanto acurado quanto consistente. Bom, então, com relação à análise estatística, os autores realizaram para as variáveis dependentes de PCI, o φ, coeficiente de variação do φ e o φ absoluto, realizaram uma ANOVA, primeiramente, para comparar os três grupos. Se eles verificavam que tinha uma diferença significativa dentro dessa ANOVA, eles realizavam um teste T, sempre tomando o grupo idoso sem Parkinson como referência. Tá? E realizaram também testes de correlação e regressão múltipla do PCI com as variáveis espaço-temporais. Bom, com relação então aos resultados, a gente tem que a velocidade de marcha, então, ela foi similar entre os jovens e os idosos sem Parkinson, mas os idosos com Parkinson tiveram uma velocidade menor que os idosos com Parkinson tiveram uma velocidade menor que os idosos sem Parkinson. Assim como o comprimento de passada também, a variabilidade do tempo de passada também foi maior no Parkinson. E com relação à simetria de marcha, então, ela foi aumentando. Então, foi maior do grupo idoso com relação ao jovem e maior no Parkinson com relação ao grupo idoso e com relação ao grupo jovem. Então, foi aumentando a simetria, tanto com o envelhecimento quanto com o Parkinson. Então, o φ, então, essa fase, essa diferença de fase, ela foi, para todos os grupos, ela foi próxima de 180, então nenhum grupo foi estatisticamente diferente de 180, então todos os grupos atingiram ali a zona-alvo de 180, mas aqui embaixo a gente tem uma representação uma representação gráfica de 3 sujeitos, um idoso, um jovem, um idoso e um idoso com Parkinson, e a gente vê que, apesar da média dos grupos ter ficado próximo de 180, a gente tem uma maior variabilidade no grupo idoso e no grupo com Parkinson. Então, a gente vê, então, que tanto o PCI
quanto o coeficiente de variação do FI e o valor absoluto de FI, ele foi aumentando tanto dos jovens para os idosos, quanto dos idosos para o Parkinson. Então, é uma escalada demonstrando uma piora, né, dessa coordenação com a idade e uma piora ainda maior dessa coordenação com a doença de Parkinson. Os dados de correlação, então, do PCI, né, dessa medida nova, desse parâmetro novo que os autores estão propondo, ele teve correlações significativas, mas não fortes, tanto com a velocidade, com a variabilidade do tempo de passada, com a simetria de marcha. Então, não teve uma correlação muito importante com essas variáveis espaço-temporais. E a regressão múltipla, ela explica somente 42% a regressão múltipla dessas variáveis explica somente 42% do PCI. Bom, então, com relação à discussão, os autores colocam que esse PCI, o Índice de Coordenação de Fase, ele é uma nova medida para avaliar a coordenação bilateral durante a caminhada. E ainda, essa diferença de fase ela ficou próxima de 180 graus em todos os grupos, nos jovens, nos idosos e nos idosos com Parkinson, mas ainda o envelhecimento e a doença de Parkinson parecem influenciar a coordenação entre os membros inferiores. Então, a caminhada, ela é esse movimento simétrico, cíclico, que demanda uma coordenação bilateral dos movimentos rítmicos unilaterais, né, de cada membro em antifase, em oposição de fase, sendo coordenada, gerida muito pela atividade da área motora suplementar do cérebro. Então, o PCI ele vai estar relacionado tanto com a acurácia dessa coordenação de fase, quanto com a consistência do padrão de caminhada. Então, a gente vê aqui o envelhecimento, ele traz uma piora desse valor do PCI e tem um agravamento ainda disso com a doença de Parkinson. Então, essa simetria ela parece piorar com o avanço da doença. Então, o que fecha um pouco com a neurofisiologia da doença, então, que afeta os gânglios da base, que vão influenciar a área motora suplementar, então vão piorar, que estão responsáveis pelo controle desses movimentos e antifase, então fecha com a neurofisiologia, a neuropatologia da doença. Então, os autores trazem então que esse PCI, essa nova medida, ela mostra uma característica distinta da caminhada, então até então não verificada por outros parâmetros, muito pelos testes de correlação que não viram uma correlação muito forte com nenhum outro parâmetro espaço-temporal de variabilidade. Então, parece que esse PCI ele pega uma zona diferente, uma zona distinta dessa relação da coordenação da ritmicidade dos membros inferiores durante a caminhada humana. Bom, como conclusão, então, a coordenação bilateral de caminhada, avaliada pelo PCI, ela piora com o envelhecimento e piora ainda mais com a doença de Parkinson. Então, e ainda esse PCI, esse índice, não teve uma correlação forte com outras variáveis espaço-temporais, então, que sugere que seja uma nova característica, uma nova maneira biomecânica de se olhar a coordenação durante a caminhada humana. Muito obrigado. Obrigada, André. Parabéns pela apresentação. Muito boa, muito bons seus slides. E passo a palavra, então, para as perguntas, para quem quiser fazer perguntas, comentários para o André. Deixa eu começar com uns comentários gerais, assim. André, parabéns pela apresentação, gostei um monte dessa iniciativa de descrever ali o modelo da marcha, muito legal mesmo, acho que a gente tem que fazer cada vez mais isso, sabe, exercícios para nos ajudar a entender mesmo e tentar traduzir um pouco de outra forma, dar mais chance para quem está assistindo ver de outra forma essa coordenação. Esse parâmetro eu tenho usado ele nos últimos meses, né? O André está sabendo, até porque me ajudou depois em outras análises com os colegas aqui da Itália, e a gente vem usando, né? Usamos também, até para vocês terem ideia, num trabalho que o Alex até divulgou agora na lista ali, enquanto o André estava apresentando, um trabalho do mestrado dele aplicando esse índice de coordenação bilateral.
Então, muito legal, uma coisa que a gente está investindo bastante, e eu só queria fazer também uma análise, antes de ir para a pergunta também, só confirmar isso, eu ando lendo bastante sobre isso, e os autores ali, o Plotnik, o grupo liderado pelo professor Hausdorff, ele coloca o índice esse de coordenação de fase como um parâmetro independente da simetria ou assimetria, né, bilateral, porque não deu correlação. Essa estratégia, ela é ainda muito inicial, né, vamos dizer assim, né, ainda precisam de muitos estudos que confirmem que realmente essa coordenação bilateral, do jeito que ela é calculada, de onde ela realmente seja tão adicional assim às assimetrias, né, mas até agora é o que nós temos assim de achado maior, né? Depois tem aplicações em algumas doenças, mas eu queria confirmar que é um campo de estudo ainda para a gente observar melhor quais são os sistemas de controle mais centrais que regulam esses resultados, né, que a gente está vendo agora. Mas ele é super, super interessante. É bem interessante porque, como vocês viram ali, ele é bem sensível assim, a diferenças nos 3 grupos, né? Ô, André, mostra ali um estudo só, um resultado, aquela tabelinha que mostra o valor do FII. Tu copiou e colou ali do artigo, que é bem... Ali tem uma pegadinha dos autores que não mostra uma coisa, que talvez a figura até mostre. Não estou dizendo pegadinha, mas não é nada intencional, nem sei se era intencional deles ou não. Mas olha só, quando eles mostram na tabela ali, tem o índice de coordenação de fase, né, o resultado principal, né? E aí depois ele mostra um dos resultados, que esse PCI é uma soma, né, da consistência, que seria o coeficiente de variação, e o valor está ali embaixo, em percentual, só que quando a gente vai olhar a acurácia, né, estranhamente eles não colocam na tabela em termos percentuais, eles botam em termos só de graus, tá? Ali tem uma pegadinha, tá? Porque o que eles fazem? O André explicou bem, né? Para chegar ao PCI, eles transformam as variáveis em percentual, para ter a mesma unidade e poder somar as duas. PCI é o somatório da acurácia e da variabilidade, da consistência, né? Só que a acurácia ali, ela está só em graus, né? Então está 2,12 ali em média, por exemplo, para o jovem. Quando eu fui olhar esse resultado, eu me lembro para os idosos, assim, me chamava a atenção, porque é muito pequeno, a acurácia ali é muito boa, digamos assim, do idoso, né? Só que desse jeito não mostra, faz parecer que do idoso é relativamente grande, é um 3, só que é 3 graus, né? E é uma unidade que gira em torno de 360, né? Está nessa zona, enquanto que percentual está de 0 a 100, é menos de 3 vezes a dimensão de uma variável para outra. Então, assim, resumindo um pouco, esse valor médio seria em torno de 3 vezes menor se a gente fosse querer comparar numericamente assim, ao coeficiente de variação. Tá? É só isso que eu queria dizer. Na real, a gente vê isso no gráfico, né? Quando a gente vê ali um pouquinho o gráfico, já aparece um pouquinho a coisa. Mas mas tem isso também. Que é não sei, é só um cuidado que a gente tem que ter ao analisar aqui, que aí dá para mostrar que o idoso ele tem um PCI um pouquinho maior do que o do jovem, especialmente devido à consistência, não tanto à acurácia. Tá? Bom, era só esse comentário que eu queria, que tem que ter um pouquinho mais de atenção ali para ver isso. E passa aí para os alunos também, para outras perguntas. Silêncio. Eu não tenho a pergunta, eu só comentar que eu achei bem legal a forma do gráfico de mostrar o ciclo de passada ali, mostrando em graus. Acho que é mais didática a forma de compreensão também. Só parabéns. Obrigado, professor. Obrigado, Lucas. Eu pensei em uma maneira para tentar relacionar, às vezes que fica difícil relacionar a parte de graus, assim, né? Mas no fim é uma conversão de unidades, na verdade. Converte unidades de segundos para graus, assim.
como maneira de deixar mais visual. Pessoal, e eu acho que é legal, né, André? Vamos aproveitando assim para ir, sei lá, adicionando conceitos, né? PCI, né? Índice de Coordenação de Fase, né? Eu já em outras aulas a gente já viu figuras lá que mostram coordenação intersegmentar, que também tem um espaço de fase. Vejam que esse termo fase, ele aparece mais de uma vez, né? Isso aí vem de uma tradição, de uma área da matemática que analisa, eles chamam muitas vezes de harmônicas, né? Ou comportamentos que se repetem ao longo do tempo, né? E uma das informações importantes nessas harmônicas, ou seja, em qualquer comportamento biológico, vamos colocar aqui, que se repete ao longo do tempo, é muitas vezes analisar a fase desse fenômeno, né? Então, imagine um gráfico assim senoidal, né? E muitas vezes ele está deslocado, né, temporalmente em relação a outro fenômeno, ou muitas vezes é um tempo de fase, é o próprio fenômeno, que é onde repete a onda, né? Todo esse tempo aqui seria uma fase, né? E dali vem os termos oposição de fase, não, ou em fase, né? Em fase é quando estão em paralelo, né? Aqui o sentido também tá posto, né? É o tempo de um ciclo, seria de um pé, digamos assim, de um M corpo em relação ao outro, né? Então, isso também nos define. E aí o André mostrou ali de várias formas, né? Que quando está exato ali é um 180. Isso indica que há um atraso de 180 graus, isso indicaria uma similaridade exata, nós seríamos um robô, coisa que na natureza quase nunca somos, né? Nós somos sempre próximo disso, né? E dali vem o termo fase, né? Então, essas informações têm duas importantes, tem a amplitude e tem a fase desse sinal. É dali que vem muito da base trigonométrica de cálculo, etc. Tá? Mas ela nos ajuda a entender isso. E no caso aqui, quando estão em fase perfeita, digamos, seria o 180 cravado, que é o exemplo da esquerda aqui dessa figura, né? Aí estaria exatamente a 180, a metade do ciclo em relação ao outro pé, né? Digamos assim. Que a gente sabe que não somos exatos, né? Ali na figura mostra, tem um errinho, né? Agora, por exemplo, a gente está analisando uma outra situação que é a do ciclismo, né? Onde é um sistema muito mais fechado, né? E deveria ser super exato, mas também não é exato. Ele é na casa do menos de 1%, mas tem algum erro e depende de uma situação de fadiga ali que a gente está estudando por o ciclismo, né? Com a load, que é um equipamento que mede forças, torques, e a gente está vendo esse atraso assim, de ciclos e tal também. Aí o erro é menor ainda, mas devido até a condição ali que é bem específica. O ciclismo, tu tem toda uma restrição de movimentos, né? E deixa eu trazer para vocês também esse modelo, né, André? O Plotnik vai usar uma base do estudo do AB, né? O AB vai fazer um estudo com o ciclismo, só que com os pés de vela soltos, tá? Não fixos assim, entre um e outro pé de vela, eles estão soltos e aí eles fazem o sujeito pedalar numa situação não restrita ali, é um ciclismo com pé de vela solto, que é super estranho, né? E aí eles estudam esses efeitos aí não lembro em qual população, mas ali dá um pouquinho mais de variação. E agora a gente está estudando com a bicicleta normal mesmo, também numa condição de fadiga, né? Um teste até exaustão em atletas de ciclismo, né? Mas só para trazer algum exemplo desse conceito aí que eu queria discutir, mostrar para vocês um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso. Coordenação de fase, tem um pouco a ver com isso. Essa terminologia aí, cada vez mais vocês estão tendo acesso, né? Que, de uma forma simples, é pensar num espaço de fase. Quase sempre tem a ver com um segmento, ou uma articulação, ou um hemicorpo em relação ao outro. Isso faz um espaço de fase. Eu começo a ter uma análise que não é só na função do tempo, mas é um comportamento em relação ao outro, né? E aí que se dá esse espaço de fase é criado a partir disso, né? E professor, o CRP também está relacionado a fase contínua relativa? Isso, fase relativa contínua, né? CRP, né? Está Isso aí. relacionado também com...
É isso aí, né, nesse caso é um segmento em relação ao outro, né? Ou uma articulação em relação à outra. Exatamente. E aí vem de uma diferença, digamos, né? Nesse caso ali, que ali não é tão claro que tenha que ser a 180, né? Na verdade, não. Quando é do mesmo segmento, não é assim, né? O que pode acontecer quando são de dois segmentos, aí sim, tu espera que tenha um atraso de 180 graus, mas quando é do, sei lá, do antebraço em relação ao braço, aí tu tens um comportamento mais complexo, assim, não é? Mas é nisso, é um em relação ao outro, aí se cria esse espaço de fase que é a fase relativa contínua. Exatamente. Mas então, no CRP eu não vou ter um valor mágico, assim, que eu tenho que chegar, vai depender, tem que avaliar o cara para ver, assim. Não é assim. Não é assim. O que pode informar é o seguinte, conforme o valor em graus é menor, significa que a pessoa está caminhando, fazendo um movimento mais em bloco, né? Porque um menos o outro não muda ao longo do tempo. Isso significa que o cara está andando muito duro com o segmento, né, em relação ao outro. Ele muda na mesma taxa um em relação ao outro. Mas, então, esse é um sinal. Quando o CRP é baixo, significa que é uma caminhada em bloco. E quando é um CRP muito alto, é porque ele está caminhando mais solto, assim, né? Um segmento fazendo um movimento bem diferente em relação ao outro, né? Digamos, e por isso que é a fase da grande, né? Porque tu está tendo esse movimento. E muitas vezes é uma sinalização de algo que é o contrário do em bloco, é fora de fase, né? Seria isso, né? Mas tem que ter cuidado, porque só a partir daí não dá para dizer que um é bom, outro é ruim, né? Muitas vezes dá, tá? Em geral, o envelhecimento, caminhar mais em bloco é um sinal ruim, né? A fragilidade faz-nos caminhar em bloco, né? E aí o CRP é baixo, né? Quando subtrai um segmento contínuo ao outro ali, ele vai dar muito parecido, o CRP dá baixo, né? Mas tem que cuidar, porque quase sempre os revisores mandam tirar e dizer, só diz que o padrão de controle motor mudou. Então tem que ter mais cuidado assim, para afirmar o que é bom, o que é ruim. Aqui no nosso, no PCI, aqui ele geralmente está mais ligado a coisa positiva, né? Quando o valor é menor, né? Digamos assim. Mas nesse caso aqui o espaço de fase ele é discreto, né? Ele não é contínuo. É em relação a um marcador que mais ou menos representa toda a passada, seria um tempo de um M lado em relação ao outro que fecha o ciclo, né? Que é ali em torno de 180. Isso é uma forma de fazer essa análise de fase, né? De coordenação de fase discreta, digamos assim, que é um valor em relação a todo fenômeno, né? Né? A gente aí usa esse termo aí, o discreto, porque é um valor só, né? E não algo contínuo. O contínuo tu vai vendo ao longo de todo o ciclo da passada, assim. Isso, a fase relativa contínua. Aí é contínua, né? Aí tu pode analisar. E pode tirar um valor, sai dali uma média também, né? Que é o que eu te comentei, que vai ser mais em bloco ou não, ou fora de fase, né? Dá para fazer isso, mas... É isso. Isso é uma informação, né? Tem também a variabilidade disso, que tu, fazendo o paralelo com o que tu mostrou hoje no artigo, né? A consistência, né? Que é a variabilidade ali, é uma variável a mais, e aí ela vai informar sobre como essa coordenação se repete ao longo do tempo. Se a pessoa é robozinho, assim, consistente, ou ela é um pouco mais variada, né? Que, de novo, não é sempre... Quer dizer que a intuição poderia nos dizer, e até a gente usa aqui, né, que quanto mais pior, né, quanto mais variável, quanto mais você vê, é pior. Mas não é sempre assim, né? Na fase relativa contínua, essa variabilidade desse padrão coordenativo a cada passada, né, ele pode indicar também a resiliência do sistema a mudanças de condições, digamos assim, que isso a gente aprende na aprendizagem motora, né? O aluno atinge o terceiro nível de aprendizagem motora é quando ele consegue fazer uma habilidade muito boa, mas ele também está apto a corrigir pequenos desvios, etc., devido a restrições do ambiente em curto prazo. Isso é um sinal de uma aprendizagem superior ainda, né?
por exemplo, um nadador que aprende a fazer a virada em alto nível, isso eu fazia exemplo quando eu dava aula de natação, mas o bom nadador também é aquele que quando erra um pouquinho o tempo da virada, ele sabe se ajustar e acertar o tempo de virada, né? Então, isso aí tem a ver com essa resiliência do sistema, que significa o seguinte, tu te ajustar, mas sem perder todo o sistema de controle, tu ter um ajuste a uma condição diferente. Por exemplo, isso nos ajuda para situações reais, ecológicas de caminhada, né? Tem a ver com risco de queda. Uma pessoa que está pronto para o buraco, né? Para um desafio ali, para situações inesperadas, que o sistema de controle motor consegue se reorganizar, mas sem perder todo o controle, que por um exemplo disso é a queda, né? Queda é um bom exemplo de quando o sistema foge completamente do padrão. Então, às vezes, isso é um bom sinal. Isso se chama, a variável se chama estabilidade coordenativa, né? E, às vezes, um pouquinho mais dessa variabilidade coordenativa ela é boa, né? Que indica essa situação. Mas tem que se olhar com cuidado sempre, cada caso ali, porque tem que ver bem qual é a situação, se isso representa mesmo algo superior do ponto de vista de controle ou não. Quer ver uma coisa? No caso dos bastões, que eu vou falar hoje, inclusive, eu vou traduzir, né, porque só tem 10 minutos para falar lá no evento da Argentina, eu vou mostrar que usar bastões aumenta a estabilidade coordenativa. Por quê? Porque aumentou a variabilidade da fase relativa contínua, né? E isso é um sinal bom, isso é um sinal de que provavelmente em ambientes irregulares usar os bastões te proporciona umas situações onde tu pode regular melhor teus parâmetros de coordenação para essas condições um pouquinho inesperadas, né? A gente fez essa interpretação que os revisores aceitaram, o editor aceitou. Está jogando nisso. Aí isso é a estabilidade coordenativa. Mas nesses casos aqui que tu mostrou do Plotnik, não. No Plotnik, agora vamos voltar para o nosso. Coeficiente de variação ali maior, nesse caso do idoso, do Parkinson, é um sinal de uma perda de automatismos, coisas assim que eles vão jogar, né, nisso, né? Os CPGs ali, provavelmente eles têm algum prejuízo e devem estar chamando sistemas que não são tão dos automatismos, né? Como o córtex pré-frontal, etc., para regular esse movimento e deixar ele um pouquinho mais variado, né? E isso não é bom. Mas da estabilidade coordenativa, professor, mas aí, tipo, ele tá super variando, tem uma variabilidade alta ali. Mas, né, para dizer se é bom ou ruim, tem que ter, eu tenho que ter uma outra variável alvo, assim, tipo, o cara não caiu, tem que ter um centro de massa estável, tem que ter alguma... Só ele por ele eu consigo dizer, eu sempre tem que olhar alguma coisa. Tipo, ele está controlando o centro de massa, ele está... O que a gente usou como parâmetro foi uma medida que é um pouco discutível, né? Porque foi o fato da gente saber que a pessoa melhorou a estabilidade, né? A gente mediu a estabilidade nesse caso. Então, eles melhoraram a estabilidade com essa questão dessa variabilidade coordenativa, né, que eu falei. Então, a gente linkou a isso, deu uma boa correlação, deu correlação com a atividade até do gastrocnêmio, não, do glúteo médio, né, que é um músculo postural ali ligado à parte do tilt pélvico, etc. Então, a gente usou isso como um critério para dizer que, nesse caso que aumentou a variabilidade coordenativa, isso foi bom. Isso aumentou a resiliência do sistema coordenativo, porque ofereceu essa maior estabilidade, né? A gente usou um pouquinho esse recurso, mas estava ali mesmo, e a gente correlacionou e deu também, né? Mas tem que olhar com cuidado. Quer ver um exemplo? Eu vou dizer assim, ó, eu diria na prática clínica e tal, nossos alunos, quando vocês forem olhar, é assim, se tiver um aluno com fragilidade e ele começa a usar bastões e nunca usou na vida, às vezes mais atrapalha do que ajuda, porque eles já estão num limite de coordenação. Então, no processo de aprendizagem com o bastão, a gente vê que, às vezes, eles se botam em limite que pode até aumentar risco de quedas mesmo. Então provavelmente, essa coordenação, essa variabilidade vai aumentar, mas ela talvez não seja boa. Aí tem que olhar como é que estão os desfechos principais, né? Por exemplo, equilíbrio, a segurança mesmo, como é que ele se sente sobre segurança mesmo, que tem vezes que eles se sentem mal mesmo em usar um equipamento, um dispositivo inicial, né? E depois melhora um pouco, né?
Isso aí vocês devem ver na fisioterapia, né? Quando começa a usar andador, alguma coisa assim. Claro, o andador é um sistema muito forte, pesado, mas alguma coisa que bota adiciona complexidade, tem que regular, porque nem sempre é só para ajudar, né? Tem vezes que pode até piorar. O cara tem que pensar em 300 coisas, pode se atrapalhar mentalmente. E aí pode ter junto declínio cognitivo, coisa assim. E aí tem que ter essa parcimônia para ver até onde ajuda ou não, né, o dispositivo, né? E um tempo, talvez, para aprender a usar e tal. Mas esse é só um exemplo, assim, para cuidar. Mas nós usamos. Objetivamente não era o nosso caso, porque eram todos eram instrutores, né, de caminhada nórdica e super treinados com isso e tal. E aí a gente usou o critério da estabilidade que aumentou, né? A médio lateral, né? Aumentou com os bastões. E professor, não sei se é muita viagem, mas pensando se essa variabilidade, assim, entre cada ciclo, a articulação mexer um pouquinho diferente, assim, não, daqui a pouco não pode ser uma estratégia para não lesionar, tipo, para evitar lesão, tipo, a cada ciclo vai estressar mais uma região da articulação, e no próximo estressa um outro grauzinho, e no próximo outro grau, sabe? Será que teria como o cara pensar nesse sentido, assim, uma estratégia automática, assim, para não lesionar, para evitar estresse articular? Não, tem isso aí. Está fora do nosso escopo do artigo ali, porque uma das críticas, não é crítica, uma das limitações do nosso artigo é que a gente estudou tudo em 5 minutos de caminhada, sabendo que esses caras vão no mundo real caminhar por 1 hora, 1 hora e meia, né? Então, isso que tu está falando, a gente não conseguiu analisar mesmo, né? Agora, tem sim, tem as teorias essas de controle motor que mostram já, os caras já têm sinais, até em prova, pega maratonista, para vocês terem ideia, e tem a orquestração muscular de quadríceps, por exemplo, que tem todo um sistema de ativação que é idêntico, assim, é quase todo interligado, assim. Eles muitas vezes mudam percentuais de ativação ao longo da prova por uma questão vegetativa, não é, obviamente, não, isso não é calculado, mas é uma estratégia para tentar modificar um pouquinho o padrão motor para a fadiga muscular, é uma coisinha, né? Agora, o que tu está dizendo também é outra estratégia. Os caras têm feito isso, né? Na descida, por exemplo, mudar a técnica ao longo de provas mais longas é para realmente tentar modificar o ponto de lesão, assim, né? O ponto de maior tensão, assim. Então, isso pode se representar também. Só acho que no modelo que a gente fez não dá porque é pouco tempo, né? Era 5 minutos. Então, o que apareceu ali, não sei se é tão ligado a isso. Eu acho que necessitaria uma situação mais realista, assim, né? De mais tempo avaliando. E verificar essas questões mesmo. E ter algum marcador que represente isso para poder dizer depois que, ó, parece que foi ligado a isso e parece ter sentido ou não, né? E pode ser até coisas mais indiretas. Agora eu vou viajar um pouquinho, tá? Mas, por exemplo, tem um estudo lá, agora que eu estou lembrando, que os caras fizeram botando era um povo adulto jovem, assim, ficaram caminhando 8 horas no meio do mato. Aí pegaram um grupo com bastão e outro grupo sem bastão. O grupo com bastão ficou caminhando livremente na montanha e caminhou mais do que o grupo sem bastão. Só que esse grupo que caminhou mais com bastão, ele acabou tendo menores marcadores inflamatórios ao longo dos dias. Aí se analisou CK e acho que proteína C reativa, alguma coisa assim, e deu menor nesse grupo. Então, provavelmente, usar os bastões foi uma maneira de distribuir cargas, modificar padrões, né? Mas não foi analisado nada, só deu aquele resultado do marcador inflamatório que chamou a atenção. Eles caminharam mais com menores marcadores inflamatórios depois de 48, 72 horas, fizeram aquelas avaliações lá, né, do treino. A dor muscular tardia foi menor também. Então, isso aí chamou atenção também, né? Pode ser que tenha algum mecanismo ligado a isso que tu está dizendo, né? De distribuição um pouco da técnica, de peso. Já tem uma coisa do peso mesmo, né? De tu usar mais braços também no suporte, né? Mas pode ter também até mudança do padrão de uma dada articulação mesmo. Isso é muito marcante mesmo para a fadiga. Ao longo do tempo, essas estratégias de mudança mais externa, assim, isso tem a ver, assim, com limites de desempenho em provas mais longas. É isso aí. Bah, eu tenho que entrar daqui 9 minutos lá com o Gustavo Iriar, que ele quer falar comigo sobre não sei o que lá do evento.
Assim, acho que se mais alguém tiver alguma pergunta, algum comentário para o André, senão, acho que a gente pode se encaminhar para o encerramento, né, professor? Pode ser. Eu acabei falando demais, gente, mas tá, tudo bem. Espero que Não, mas tenha foi sido bem útil. interessante a discussão, hein? Feito. Então tá, vamos encerrando aqui. E é Parabéns de isso. novo, André. Eu ia me atravessar, né, Dai? Termina tu, vai. Então tá, então agradeço a presença de todos, mais uma vez, André, parabéns. Eu gosto muito da tua forma de apresentar, né? Sempre bem didático, bem claro. A discussão foi muito boa também, trazendo muitos conhecimentos para a gente. Encerramos então, professor.